eu sou o Gessé. Meu primeiro contato com CrossFit foi com o Thiago em 2014 e desde então sou praticante apostólico romano do CrossFit. Eu sou a Cíntia, faço CrossFit desde 2018, desde que eu conheci o Gessé. O Gessé me convidou para fazer uma aula de CrossFit, então desde 2018. Bom, vamos falar a verdade. Eu já treinava, eu pensei assim, bom, tô gostando da moça aqui, não vou correr o risco dela não gostar desse tal de CrossFit, já foi um teste. Aí, vamos fazer aqui uma aulinha. E aí ela fez a aula, é aquela coisa, né? Quando tá em campanha, todo mundo aceita tudo. Ela foi lá, fez a aulinha, gostou, tinha thruster. Tinha thruster, lembre-se que tinha thruster. Bem lembrado. Tinha thruster e aí a gente desenrolou. E pelo convite ela fez a aula, que foi na verdade um teste. Se ela não gostasse, eu já dispensava ela, porque, pelo amor de Deus. Quando eu não sabia que eu seria um professor de educação física, eu dava aulas de música, pro Thiago, e aí comecei a dar aula para ele lá no Pilates, e tinha a lousinha com as coisas escritas, eu sou curioso, gostava de saber o que era, perguntava, ele falava, e aí eu fui ter meu primeiro contato com ele nesse período aí, em 2014, e é engraçado falar sobre isso, porque na época eu não fazia aula no Dádiva, mas o Thiago já me passava algumas coisas para eu fazer, na época eu treinava em outro lugar. E eu lembro que na academia eu já fazia coisas, e aí nunca vou esquecer, a instrutora falava assim, isso aí que você está fazendo é o tal do CrossFit? Então eu já estava fazendo algo que ainda não estava muito popular por aí, no meio da academia padrão, e aí só depois que eu fui fazer as aulas especificamente dentro lá do Dádiva com o Thiago. Ouvi falar, né, sobre o CrossFit, mas era algo muito vago, assim, então eu nem tive medo porque eu não tinha tanta informação. Quando eu fiz a minha primeira aula, que foi essa aula experimental, foi uma coisa totalmente diferente. Foi cansativo, mas assim, não foi nada que me assustou, muito pelo contrário. Eu vi que tinha várias coisas, que tinha várias possibilidades, e depois eu procurei mais informações, mas não foi assim, eu nunca pensei em me machucar, muito pelo contrário. Eu sempre estava sedentária na época, mas eu sempre fui muito moleca, né, quando eu era mais nova, mais jovem. Então, eu sempre gostei de subir em árvore, corria, andava de bicicleta. Então, eu nunca pensei que eu fosse me machucar. Nunca tive medo de me machucar. E eu vi no CrossFit que eu tinha várias possibilidades de aprender várias coisas. E uma delas que eu achei assim, fantástica é ficar de ponta cabeça. Então, quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade de ficar de ponta cabeça. E fazia de uma forma lúdica e percebi que no CrossFit eu podia explorar várias outras coisas, que eu nunca parei de fazer CrossFit desde então. Esse conceito do CrossFit é assustador, né? Como professor hoje de CrossFit eu vejo que as pessoas têm muito receio, né? Mas para mim não existia. CrossFit sempre foi uma coisa de brother, de parceiros, de amigos, de gostoso. Eu via um cara que era meu aluno, que se tornou meu amigo, fazer coisas diferentes e estranhas. Eu fiquei curioso, ele se predispôs a me passar coisas e a gente fazia. E aí ele fazia o que ele sabia, eu tentava aprender o que eu podia e a coisa funcionava dessa forma. Então eu não tinha noção de que, e não achava que fazer um handstand eu ia morrer. Eu entrava lá na parede e se deu certo deu, se não deu, não deu. Tinha muito receio de pular caixa, isso é uma coisa que eu tinha dificuldade, que eu me lembro bem. Também não cheguei sendo o rei do CrossFit, mas a gente fazia aula e a gente se divertia e do lado tinha um brother que estava tentando fazer com você, às vezes a gente pegava carga que nem devia pegar, às vezes a gente tentava fazer coisas que não era pra gente. Então pra mim nunca teve esse conceito de que CrossFit é uma coisa perigosa, que é uma coisa que eu hoje me ressinto porque as pessoas colocaram no CrossFit uma marca, um estilo, um estigma de que é muita coisa, mas não é. CrossFit, antes de mais nada, deveria ser sempre uma grande confraternização dos amigos. Pelo menos para mim, é assim que funciona. E eu acho que também é para você como é para mim, sempre teve uma sensação de que era da hora. Que da hora ficar pendurado, que da hora levantar esse peso, que da hora correr e depois você chegar aqui, fazer um determinado exercício e tal, era tudo da hora, a sensação, imagino para você também, era essa coisa legal, né, era essa coisa, tudo que era desafiador. Eu lembro de um Open, não lembro se foi 2019, 18, não me lembro, que tinha handstand walk, e aí eu fiz o caminhar do urso, e porra cara, o caminhar do urso era difícil, e a gente fazia, mas tudo era legal, e aí a gente olhava assim, um dia eu quero fazer o handstand walk. Então era sempre muito
desafiador no bom sentido, parecia ser muito legal, assim. E assim, eu gostava de pegar cargas, de fazer força, de conseguir fazer certos movimentos, de continuar tentando, de olhar outras pessoas fazendo alguns movimentos mais difíceis e eu tentar chegar naquele nível, né? Então, assim, o desafio era uma coisa encantadora para mim naquela época. E eu preciso falar uma coisa. A Karine... Ai, Karine, ó, pra você, Karine. Quando eu entrei lá, eu olhava a Karine treinando e falei assim, mano, eu tenho que ganhar de alguém aqui. Aí eu não conseguia ganhar de ninguém. Aí eu coloquei a Karine como espelho lá, porque ela treinava bem, como meta. A Karine é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu ia atrás dela. Aí no começo ela fazia as coisas, não conseguia fazer nada. Falei, não, eu tenho que pegar essa mina, não é possível. Que não entendia que no CrossFit não tem esse negócio de mulher fazer menos porque é mulher, né? Pelo contrário, muitas vezes faz mais coisas. E aí eu ia atrás dela e ela passou a ser a minha referência. Lembro que numa época tinha uns treinos extras, eu falava, ó, a gente vai competir no treino extra aqui. Aí eu ia, coitada, eu ficava postando com ela que eu ia ganhar dela. E aí a gente fazia as coisas, então... Era legal porque a gente tinha esse senso, e eu particularmente gostava muito de chegar lá, fazer com ela o treino, vê-la fazendo um overhead squat lá, que eu tinha muita dificuldade, e desenrolar do lado dela. Tinha o Clóvis, que a gente sempre treinava junto e também fazia as coisas. Então, cara, nunca teve problema treinar CrossFit pra mim. Assim. E através da Karine, teve uma competição interna, né? Isso, é verdade. Que o Thiago fez na época. Tinha que treinar, tinha que completar uma quantidade de treinos, né, durante um período. Quem somava mais treinos, finalizava os treinos, se não me engano era Indicava os amigos. Indicar amigos para o CrossFit, trazer outras pessoas para dentro do CrossFit. Então isso ia somando. E aí o prêmio você ganhava meses de matrícula no CrossFit. E eu lembro que o Gessé ficou muito empolgado nessa época. Estava treinando, né, com outras pessoas, tinha a Karine como referência, que também estava muito próximo ali de ganhar. Ela ficava disputando comigo lá no primeiro lugar toda vez. Era uma competição saudável, né, e no final todo mundo se desenvolveu de alguma forma e o Gessé ganhou uma parte dessas matrículas, dessas mensalidades, e aí ele podia utilizar e no final ele não utilizou e ele me passou, né? Ele me deu. Foi essa oportunidade que eu tive de entrar de fato no CrossFit. Pra mim, o CrossFit trouxe o sentido da vida. E eu quero que se as pessoas acham que isso é exagerado ou não, se não se alguém quer ver outro sentido, que veja. Mas o que rolou? Eu tive várias outras profissões, comecei outras faculdades antes da educação física, tive muita dificuldade de entender o que eu queria, tive muita dificuldade de me aceitar como uma pessoa. E aí eu acho que o principal, com certeza, o principal do CrossFit para mim foi o seguinte: eu que sempre, por algum motivo, desistia das coisas, porque eu não estava satisfeito, não estava feliz, me encantei quando eu comecei a observar que no dia seguinte eu voltava para levantar a barra de novo, que eu não tinha conseguido, e levantava no outro dia, e tentava no outro dia, e tentava no outro dia, e todos os dias eu queria ir treinar para poder tentar fazer melhor aquilo que eu já fazia, ou tentar fazer aquilo que eu não fazia antes. E aí me deu na cabeça uma analogia, eu falei, mano, não é possível que eu não possa fazer isso para as outras coisas da vida. Eu tinha decidido fazer a faculdade de Educação Física, comentei com o Thiago, comecei a fazer a faculdade de Educação Física, já tinha iniciado o relacionamento com a Cíntia, fui me desenvolvendo, não foi fácil, não é uma escolha fácil, né? Essa profissão não é das mais fáceis, mas através do CrossFit eu consegui entender que se eu fizer todo dia um pouquinho, independente do resultado final, porque a gente fica preocupado com o resultado final. Eu tenho que fazer porque eu quero conseguir aquele resultado. Não, você tem que fazer porque vai vir algum resultado. E aí isso me ajudou a terminar pela primeira vez a faculdade, que eu já tinha começado outras duas e não tinha terminado. A ter autoconfiança, a ter autoestima, a ter força de vontade, tudo isso eu já tinha, mas estava muito adormecido em mim. E me permitiu acreditar que era possível. Porque quando você não sabe nada de CrossFit e você começa a fazer coisas e o colega que vem depois começa a olhar pra você que não sabia nada e ele fala, pô, isso que você faz é legal, você fala, mano, não é possível, cara, você também pode fazer. E aí eu senti vontade de passar essa corrente pra frente. Então eu acho que, tenho certeza, que o CrossFit me modificou nesse aspecto de acreditar que um pouquinho todo dia vai me levar para algum lugar. Com isso eu tive a ideia de montar aqui o CrossFit Juntos,
a comunidade, né? A Cintia é a minha comunidade, né? Ela é a única comunidade que eu tenho. E a minha comunidade, quando eu falei que queria montar o meu CrossFit, a minha comunidade ficou comigo. E ela falou, a gente vai abrir. E eu não tinha a menor noção de como eu ia fazer e não tinha um puto no bolso. Mas as coisas aconteceram, porque a gente começou a ver imóvel, a gente começou a correr atrás, surgiram os meus sócios e as coisas foram fluindo. Então eu aprendi sobre isso, de acreditar em mim, acreditar no processo, ter outras pessoas ao lado, que ela é a minha comunidade, e seguir em frente. Então o CrossFit me mostrou que todos os dias, não importa o resultado final, você tem que fazer aquilo. E fazer aquilo te leva para algum lugar. Talvez não seja o lugar que você tem ansiedade de estar naquele momento, mas ele vai te levar para algum lugar. Então, para mim, foi a razão que me levou a ser o que eu sou hoje. No meu caso, o CrossFit, ele me deu uma vida, né? Ele me deu uma vida totalmente diferente. Então, a partir do momento que eu aceitei o convite de fazer aquela aula experimental e de continuar, eu fui me descobrindo, né? O envolvimento da comunidade dentro, né, do box de CrossFit, o coach ali te dizendo que você pode, né, que você vai conseguir e que você pode mais do que você imagina, de fato não é da boca para fora, é verdadeiro mesmo, é real. Hoje, se a gente tem esse, né, a gente está gravando aqui num cenário diferente, se a gente está gravando aqui hoje, foi justamente graças ao CrossFit que me deu uma vida diferente e uma mentalidade diferente, né? E eu não tinha essa autoconfiança, né? Então o CrossFit ele me deu uma autoconfiança incrível. E assim, como o CrossFit mudou minha vida, eu percebi que podia mudar outras vidas. Então é como se fosse uma igrejinha mesmo, né? Todo mundo vai fazendo ali a sua parte e a gente consegue transformar outras vidas. Então eu percebi que eu tinha capacidade de fazer isso. E aí surgiu a vontade de montar um box de CrossFit. Teve a fase da pandemia, que eu acho que foi aonde eu consegui colocar o CrossFit de fato em prática, porque o CrossFit ele te faz uma pessoa capaz, uma mentalidade forte. Então eu acho que no período da pandemia foi o momento decisivo da gente mudar a cabeça, de fazer novas escolhas, fazer uma mudança radical na vida. E era onde a gente tinha que unir forças e tentar sobreviver naquele caos. A gente colocou o projeto de abrir a academia, de abrir o box. E a gente estava com uma autoconfiança forte, com muita esperança. E colocamos tudo em prática. Não foi nada fácil, muito pelo contrário. Mas a gente conseguiu porque a gente tinha uma mentalidade de ser capaz de conseguir e a gente tinha certeza que ia dar certo. Poucos recursos e a gente colocou a mão na massa, fizemos coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia ter que fazer e no final deu tudo certo. O período foi difícil, mas quando a gente viu que a gente tinha capacidade de fazer, de concretizar, foi a parte mais encantadora, assim. Estamos aqui até hoje. E eu acho que a principal lição que eu tirei é que o CrossFit é sobre ser capaz. Eu acho, na minha opinião, nada explica mais, é sobre te ensinar a ser capaz de tudo, né? Preparado para o desconhecido, para o desconhecível. Então, quem aproveita, né? Porque às vezes as pessoas podem não se sentir tocadas pela modalidade e tudo bem. Mas quem é tocado consegue entender que o lance de você fazer um deadlift te ajuda a carregar alguma coisa que você precisa no seu dia a dia, o farm carry que você faz te ajuda a ir ao mercado, porque a gente acha que isso talvez não faça tanta diferença, mas muitas pessoas hoje não carregam suas sacolas de compra, não conseguem, não são capazes mais de fazer essa atividade que deveria ser muito natural. Essa força de capacidade nos ajudou muito a seguir e trilhar a nossa história diante de todos os nossos desafios. Então, eu acredito que o CrossFit, ao mostrar que é preciso ser capaz, estar preparado para tudo, nos ensinou e continua nos ensinando muito. Eu queria falar da importância do professor. Professor de qualquer coisa deveria ser muito respeitado. A gente, infelizmente, tem uma cultura que não valoriza o professor. E eu sou muito grato ao meu professor, ao Thiago, que foi quem, no momento em que eu fiz a primeira pergunta, disse para ele, me monta um treino aí para eu fazer,
E ele não se negou porque ele viu que eu tinha curiosidade, porque ele viu que eu tinha vontade, eu também era um terreno fértil, né? E ele foi lá, fez, me incentivou, nunca me deu moleza. Eu sempre brinco que hoje eu sou muito mais mole do que já foram duros comigo. Mas nunca me deu moleza e sempre me colocou num caminho correto de fazer o que tem que ser feito de forma correta. Me orientou muitas vezes, cobrou muitas vezes senti muita raiva também por algumas coisas que eu não concordava, mas tudo isso foi muito importante. Então acho que quem tem um professor de CrossFit, principalmente se seu professor é o dono, porque eu e ela somos os donos, nós damos as aulas. Se você tem o dono da academia te dando a aula, você tem uma oportunidade de ouro, tá? Porque ele está engajado com você, engajado com o negócio, engajado em fazer funcionar, porque o sustento da família dele sai de dentro disso daqui. Então, se você puder valorizar o seu professor com respeito, com educação, discordando ou não, fazendo o que ele pede para você fazer, porque ele não quer o seu mal, lembrando que no final de ano ele quer ter férias como você tem também, lembrando de dar um presente no aniversário, sendo também acolhedor, porque eu digo de cadeira, o professor também sofre muito. Eu acho que é muito importante que o aluno possa valorizar o trabalho do professor, porque um professor pode mudar uma vida e salvar uma vida. Como o CrossFit é um barco salva-vidas, a minha vida foi salva naquele barquinho na Rua Pinheiro Guimarães, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer essa modalidade. Então eu quero deixar aqui essa ressalva. Valorize o seu professor, principalmente se ele estiver todos os dias ali com você. Os 2 professores que me ajudaram muito nesse processo, o Thiago, maravilhoso, me acolheu quando eu entrei lá no CrossFit. E se não fosse esses professores maravilhosos que me deram atenção, que cuidaram de mim nesse processo todo, hoje eu não seria uma professora. Porque hoje eu consigo passar para outras pessoas aquilo que eu fui ensinada, né? Todo esse cuidado hoje que eu recebi, hoje eu consigo passar. Porque eu tive um ótimo professor, ótimos professores. Então, de fato, a gente tem que valorizar, porque o professor ele pode mudar a sua vida, com certeza. Se você se deixar, né, ser cuidado, você vai receber ensinamento para a sua vida inteira. Então, assim, valorize o seu professor, de fato. Ele pode mudar a sua vida. Vamos chorar, né? O box de CrossFit, ele não é uma academia convencional onde você vem, faz o seu exercício e sai fora. Muito pelo contrário. Tem outras coisas que você aprende dentro de um box de CrossFit. Você aprende a não desistir das coisas, não desistir de um desafio, que você pode transferir isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, né? Ou alguma coisa que você deseja muito. Então, não desista daquilo que você quer, corra atrás. E às vezes o processo é difícil, mas se você se propõe a se desafiar e comprar a ideia e acreditar no seu professor, acreditar na pessoa que já passou pelo aquele processo, você vai ter o seu sucesso também. Bom, eu acho o seguinte, se você... Não, você tem certeza. Eu tenho certeza. Certeza pra caralho. Eu tenho pra caralho de certeza. Que é o seguinte, você deveria conhecer um CrossFit. Deveria parar de ter preconceito, de ter medo, de ter receio. É natural sentir tudo isso, mas não é legal evitar. Então, vá conhecer o CrossFit Dádiva. Eu conheço outros CrossFits, mas a minha raiz está lá. Vá lá procurar o Thiago, ele vai te entender, ele vai te atender. Se tem um cara que tem paciência, é ele. Vai lá, ele vai te instruir, vai te orientar, não vai te dar nada que vai te machucar, não vai te dar nada inseguro, vai respeitar o seu momento, vai cuidar de você e vai te mostrar qual é o caminho. Deixa de procurar pelo lugar mais barato, se for o caso, deixa de procurar pelo tipo cross. Vá no CrossFit, cara. O tipo cross já diz muito sobre o lugar. Todo mundo está na sua batalha, não quero falar mal de ninguém, mas se você quer CrossFit, vá para um afiliado. E vou puxar a sardinha aqui também, se você não está lá, vem aqui, se você está na região do Brooklyn, vem aqui na Zona Sul, no Brooklyn, procurar o CrossFit juntos, porque a minha base veio de um lugar maravilhoso e eu repasso uma mensagem, claro, com as nossas características, com as nossas histórias, com as nossas verdades, mas a gente está aqui não é exclusivamente só pelo ato de dar aula e ganhar algum dinheiro. É para transmitir uma mensagem de
melhorar a vida das pessoas, porque você precisa ter a sua vida melhorada. Você pode não admitir, mas a sua vida não está tão boa quanto você acha que está. Todo mundo deveria fazer CrossFit, todo mundo, todo mundo. Hoje eu vejo algumas pessoas que têm um pouco de receio, preconceito e medo por algum motivo, porque alguém disse, alguém falou. E eu acho que quem faz CrossFit, essa pessoa ela é muito privilegiada. A pessoa que faz CrossFit de verdade, dentro de uma comunidade forte, uma comunidade que pensa no seu melhor, no melhor do próximo, né, no melhor do professor, você tem que aproveitar esse momento, você tem que aproveitar esse espaço, você tem que estar de coração aberto, que vai trazer benefícios para a sua vida. Então, eu acho que todo mundo deveria, sim, experimentar o CrossFit, fazer uma aula. E se por algum motivo você fez uma aula ou um período em algum box de CrossFit que de repente não deu certo para você, eu acho que você deveria testar um outro, porque às vezes o momento não foi adequado, né? Às vezes você não estava também no seu melhor momento, no seu melhor período, ou de repente você se encontrou com um professor que não era compatível com você. Mas não desista do CrossFit e não fique ouvindo pessoas dizendo que aquilo ali... Não, é verdade. Não fique ouvindo os outros dizer que você vai morrer, que CrossFit não presta, não. Exatamente, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa, por algum motivo, não deixa você participar daquela coisa incrível, porque ela também tem medo. E às vezes a pessoa, quando ela tem medo, ela não deixa a outra pessoa... sentir aquilo, conhecer aquilo que de fato é muito bom para a vida dela. Vai ter mudanças? Vai ter mudanças. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil. Mas a sua vida vai mudar completamente. Então, vá até um box de CrossFit, procure um ótimo box de CrossFit, uma comunidade, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar para melhor. Dá um abracinho aqui da tiazinha.